Hoje eu quero te convidar a perceber algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca soube explicar. Uma parte sua que não grita, mas sabe, que não aparece o tempo todo, mas quando aparece, você reconhece. Olá, eu sou Karina Teixeira, também conhecida como a Bruxarina, perfumista, ritualística e alquimista dos aromas. E hoje a gente vai atravessar um tema que conecta história, presença e sensação. Hoje a gente vai falar sobre Ártemis, sobre um antigo ciclo chamado Moonitium e sobre uma inteligência dentro de você que talvez nunca tenha sido explicado, mas sempre esteve aí. Porque talvez você nunca tenha pensado nisso, mas aroma também é linguagem, e ele pode ser uma ponte entre aquilo que você sente e aquilo que você ainda não conseguiu nomear. Então fica comigo até o final, porque ao longo desse programa eu vou te mostrar como esses símbolos antigos, essas histórias e esses elementos da natureza não são só conceitos. Eles podem ser vividos, sentidos e até ativados no seu dia a dia. Quando eu penso na deusa Ártemis, antes de vir uma imagem vem um cheiro. Cheiro de floresta, de ar seco e de algo muito vivo. Ártemis não é uma deusa do templo, ela é presença no aberto, no vento, na terra e no corpo. E foi exatamente essa sensação que me guiou quando eu criei o perfume e a vela de Ártemis na Bruxarina. Não foi só estética, foi uma sensação. O alecrim entrou como um despertar, porque ele ativa, clareia e chama para a presença. A lavanda francesa trouxe calma sem apagar e organizar o interno. Mas também usei neroli, que traz leveza e expansão. Eu segui com jasmim e lírio do vale, trazendo esse lugar mais sutil de conexão com algo maior. E para a base, eu trouxe um fundo de cedro que sustenta, traz raiz e estrutura, porque não existe liberdade sem sustentação. E quando tudo isso se encontra, não vira só um perfume, vira um estado. Se a gente caminha um pouco mais fundo, a gente encontra algo muito bonito na antiguidade, a forma como o tempo era vivido. E hoje eu quero te convidar a entrar comigo em um lugar que não é exatamente de aprendizado, é um lugar de reconhecimento. Porque quando a gente fala de Ártemis, é muito comum que a primeira imagem que venha seja a de uma deusa grega, ligada à lua, à caça, à natureza e à independência. Mas eu quero te propor um outro olhar, não de uma figura mitológica distante, mas como uma linguagem simbólica extremamente viva. Ártemis não é só uma deusa, é um estado de consciência, é uma forma de existir no mundo. É uma forma dentro de você que sabe se mover sem precisar de validação constante, que percebe o ambiente, que sente antes de explicar e que se orienta por algo muito mais interno do que externo. E talvez, só de ouvir isso, alguma coisa já tenha mexido aí dentro, porque essa parte existe e ela não precisa ser criada ou lembrada. Na mitologia grega, Ártemis é conhecida como a deusa virgem. E aqui existe um ponto muito importante, porque essa palavra ao longo do tempo foi completamente distorcida. Virgem nesse contexto não tem relação com pureza no sentido moral. Virgem na linguagem simbólica antiga significa inteira em si, não pertencente, dependente ou definida pelo outro. Ártemis é virgem porque ela não é fragmentada, ela é inteira na própria natureza. E isso muda completamente a forma como a gente entende essa energia. Existe um livro que eu gosto muito, chamado Lua Vermelha, da autora Miranda Gray, que traz uma leitura muito interessante sobre os ciclos internos e a relação deles com os arquétipos. E dentro dessa visão,
Ártemis aparece associada à fase inicial do ciclo, ao momento que vem depois da menstruação, o recomeço, a expansão e a energia que retorna. É aquele momento em que o corpo começa a se abrir novamente para o mundo, em que a vitalidade aumenta e que a curiosidade volta, em que existe um impulso natural de movimento. E é por isso que ela é associada à donzela, não como ingenuidade, mas como início, como potência em estado de nascimento, como energia que não está carregando ainda o peso do acúmulo. E quando a gente traz isso para a vida moderna, fica muito claro o quanto essa percepção se perdeu. Hoje, a maioria das pessoas vive completamente desconectada dos próprios ciclos. Tudo é linear, contínuo, tudo exige constância. Mas a natureza não funciona assim. A lua não funciona assim, tampouco o corpo funciona assim, e a vida não funciona assim. E é interessante perceber que enquanto a gente perdeu essa conexão simbólica, a ciência segue olhando para a Lua de outra forma. A nova missão da NASA, chamada Artemis II, não recebeu esse nome por acaso. Nomes carregam significado. E mesmo dentro de um contexto técnico, racional e científico, existe uma escolha simbólica acontecendo. Artemis volta a ser chamada, volta a ser lembrada e a ocupar espaço no imaginário coletivo. E enquanto foguetes se preparam para orbitar a Lua, talvez exista um outro movimento acontecendo de forma muito mais silenciosa. Um movimento interno, um convite para ir além, para ir até a Lua, mas para olhar para aquilo que ela sempre representou. Ritmo, ciclo, mistério e presença. E talvez o que a gente esteja mesmo precisando hoje não seja mais de informação, mas talvez de mais experiência, voltar a sentir, talvez seja criar pequenos espaços onde essa escuta possa acontecer. Ártemis não exige rituais complexos, ela não pede perfeição e tampouco que você se torne alguém diferente. Ela aponta, lembra e chama. E talvez, ao longo desse programa, você comece a perceber onde esse chamado aparece na sua vida. Às vezes ele vem como inquietação, vontade de mudança, ou às vezes como um silêncio, mas ele vem. E a pergunta que fica não é o que isso significa, você está disposto a escutar? E quando a gente começa a se aproximar mais desse arquétipo de Ártemis, é muito importante trazer uma coisa que quase ninguém fala com profundidade. Nenhum arquétipo é só luz. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se frustra quando começa a acessar essas forças internas, porque espera encontrar apenas potência e encontra também confronto. Quando você ativa o arquétipo de Ártemis dentro de você, algumas luzes começam a se acender. Você ganha mais clareza, direcionamento, autonomia e uma sensação muito forte de verdade interna. Você começa a perceber com mais facilidade o que faz sentido e o que não faz mais. Você sente mais o seu limite, você reconhece mais rápido quando algo te invade e você se torna mais fiel ao que sente. Mas junto com isso vem a sombra e é importante que você a conheça. E a sombra de Ártemis não é pequena. Ela pode se manifestar como isolamento, como uma recusa em precisar do outro, não por autonomia real, mas por defesa. Pode vir como rigidez, dificuldade de ceder e um excesso de autossuficiência que na verdade esconde um medo profundo de vulnerabilidade. A sombra de Ártemis também pode aparecer como julgamento, uma postura mais crítica, dura, menos flexível com o outro e consigo mesma. E isso não é um erro, isso é parte do processo. Porque todo arquétipo, quando começar a se ativar, primeiro exagera para depois encontrar o equilíbrio.
E é por isso que trabalhar com essas energias exige consciência. Não é sobre se tornar mais forte, é sobre se tornar mais inteira. E é aqui que entra algo muito especial, uma planta que carrega o nome dela. A Artemisia. O nome Artemisia vem exatamente dessa ligação com Ártemis. A planta foi associada à deusa na Grécia Antiga e também teve seu nome difundido por estudiosos da botânica, sendo atribuída e sistematizada por Carl Linnaeus, que nomeou o gênero Artemisia em referência direta a essa energia. E não é só um nome bonito, existe uma correspondência bastante profunda. A Artemisia é uma erva ligada à intuição, aos sonhos, à percepção sutil, à travessia entre o consciente e o inconsciente. Ela não é uma planta de ação direta, é uma planta de revelação. Ela não empurra, mas mostra. E historicamente, ela foi usada em rituais, práticas de conexão com o invisível, em estados de maior sensibilidade e abertura. E até hoje, quando você entra em contato com essa planta, seja em aroma, chá ou defumação, algo muda. Não de forma explosiva, mas de uma forma bastante profunda. É como se ela afinasse a escuta. E é exatamente por isso que quando eu criei o perfume e a vela de Ártemis na bruxarina, a Artemisia não podia ficar de fora. Ela não é só mais um ingrediente, ela foi um eixo, porque ela sustenta esse lugar de percepção e ajuda a trazer essa energia de Ártemis não só como ideia, mas como experiência real. O alecrim desperta, a lavanda equilibra, o néroli abre, mas a Artemisia conduz para dentro. Ela é quase um portal silencioso. E como alquimista dos aromas, isso é algo que eu amo profundamente. Porque trabalhar com aroma não é sobre cheiro agradável, é sobre transformação de estado. É sobre criar pontes. E quando você usa um aroma que carrega essa intenção, você não está só sentindo, você está acessando. E talvez seja por isso que quando a gente fala de Ártemis, não adianta só entender. É preciso experimentar, porque esse arquétipo não se explica completamente, ele é uma forma de reconhecer. E esse reconhecimento não acontece na mente, acontece no corpo, na sensação e no instante em que algo dentro de você diz, é isso. É a sua intuição dando passagem para o seu mental e calando o seu racional, apenas sentindo. E quando falamos sobre Moonishum, é muito comum simplificar, dizer que era um mês ou um período ligado a Ártemis. Mas a verdade é que o que existe ali era muito mais profundo do que uma simples marcação de tempo. O calendário da Grécia Antiga, especialmente o ateniense, não era como o nosso. Ele não era linear, fixo ou baseado apenas no Sol. Ele era um calendário lunisolar. Ou seja, acompanhava a Lua, mas também precisava se ajustar ao ciclo do Sol. Os meses começavam com a Lua nova, não como um número, não como uma virada de página, mas com o desaparecimento da luz. Percebe a diferença? O início não era marcado pela luz, mas pelo escuro. E isso muda completamente a forma como a gente entende o tempo. Porque o começo não era expansão, era recolhimento, silêncio e potencial. Moonishum era um desses meses, geralmente correspondente ao que hoje a gente chamaria de março ou abril. Mas não é fixo, nunca era fixo, porque a Lua não é fixa. E isso já nos ensina algo essencial. O tempo, para os antigos, não era uma estrutura rígida. Era um organismo vivo. E não, nem todas as cidades gregas usavam exatamente o mesmo calendário. Cada polis, ou cidades, tinha suas próprias variações, seus próprios nomes de meses e rituais. Mas existia algo em comum, a relação com o céu.
O calendário não era só uma ferramenta de organização, era uma forma de alinhamento. Os meses não eram neutros, eles carregavam qualidades, atmosferas e portais simbólicos. E Mounishan era um desses momentos onde a energia de Ártemis se tornava mais evidente. Não porque ela existia só ali, muito pelo contrário. O calendário ateniense era cheio de festivais dedicados a diferentes divindades. Atena, Apolo, Dionísio, Deméter. Ártemis não estava sozinha, mas em Mounishan ela ganhava destaque. E isso também é simbólico, porque a vida não é feita de uma energia só, mas existem momentos em que certas qualidades se intensificam. Durante o Mounishan, um dos festivais mais conhecidos era o Mounishya, celebrado em honra a Ártemis. Esse ritual acontecia muito próximo à lua cheia. E aqui a gente começa a ver algo muito bonito. O mês começa na lua nova, mas a celebração acontece na lua cheia. Ou seja, o ciclo completo era vivido, do invisível ao visível, do silêncio à expansão e do recolhimento à expansão. E isso não era só observado, mas também celebrado. As pessoas não apenas viam a luz, elas participavam do ciclo. E quando a gente traz isso para hoje, fica impossível não perceber o quanto a gente se afastou disso. Hoje, a gente vive em um tempo contínuo, sem pausas reais, ciclos respeitados ou espaço para começar no escuro. Tudo precisa estar visível, produtivo e constante. Mas o corpo não funciona assim, a mente não funciona assim e tampouco a alma funciona assim. E talvez seja por isso que tanta gente se sente cansada, mesmo sem entender exatamente por quê. Talvez porque esteja vivendo com o próprio ritmo. E quando a gente olha para a lua, ela continua lá, fazendo o ciclo dela, sem pressa, comparação ou cobrança. Lua nova, crescente, cheia, minguante. 4 fases, 4 movimentos, 4 estados. E cada um deles pede algo diferente. Mas a gente tenta viver todos ao mesmo tempo. Quer estar expandindo sempre, mesmo quando o corpo pede pausa. Quer estar produzindo sempre, mesmo quando a energia está recolhendo. E isso cria ruptura. Na antiguidade, isso era entendido, mesmo sem linguagem moderna, mesmo sem a ciência como a gente conhece. Era observado, sentido, respeitado. E talvez o mais bonito de tudo é perceber que esse conhecimento não se perdeu completamente. Ele ficou guardado em símbolos, histórias e práticas, esperando. E quando você começa a olhar para isso, não como algo distante, mas como algo que ainda te atravessa, algo muda. Você começa a perceber seus próprios ciclos, seus movimentos de expansão, recolhimento, clareza e silêncio. E aos poucos você para de se cobrar por ser constante e começa a respeitar por ser cíclica ou cíclico. E isso é profundamente transformador, porque você sai de um tempo imposto e volta para um tempo vivido. E talvez seja exatamente isso que Mounishan nos lembra, que existe um tempo em que a gente pode voltar, não para o passado, mas para si. Então agora vamos juntos sair um pouco da lógica e entrar na experiência. Não como alguém que precisa entender tudo, mas que permite-se sentir, mesmo que ainda não consiga explicar. Se for possível, diminua um pouco o ritmo interno. Não precisa parar o que está fazendo, nem precisa se isolar completamente, mas crie um pequeno espaço dentro de você para escutar com mais profundidade. Perceba sua respiração e não mude, mas apenas reconheça que ela está aí, acontecendo sem esforço, sustentando você nesse momento. Perceba o seu corpo, o apoio que ele encontra no espaço, o contato com o chão, com a cadeira, com o ambiente
existe uma inteligência silenciosa organizando tudo isso e você não precisa controlar. Agora, a partir desse lugar um pouco mais presente, se faça uma pergunta simples, mas muito honesta. O que em mim está pedindo movimento? Não é sobre o que você deveria fazer, nem sobre o que seria mais correto ou seguro. É sobre aquilo que está aparecendo mesmo quando você tenta adiar. Ou mesmo quando você tenta ignorar aquela sensação que não se resolve só pensando. Talvez venha como uma ideia ou uma inquietação, talvez como algo que ainda nem tenha forma, mas que você reconhece quando encosta. Permita que isso exista sem tentar organizar imediatamente. Agora, imagine essa sensação como uma chama, não uma chama caótica, descontrolada, mas uma chama firme, constante, que não precisa se provar, que não precisa crescer rápido, mas que também não se apaga. Essa chama é a sua energia de início, é a sua energia de Áries. Ela não grita, mas ela insiste. Ela não empurra com violência, mas ela também não desaparece. E quando você começa a dar atenção para isso, ela se torna mais clara. Se você tiver algum aroma perto, algo que te desperte, que te traga mais presença, que tenha um pouco mais de calor, de vida, aproxima do seu corpo e inspira de forma consciente. Não como um gesto automático, mas como uma escolha consciente. Perceba como o corpo responde antes mesmo da mente organizar qualquer pensamento. Observe um ajuste muito sutil que aconteceu na sua respiração, postura e forma como você se percebe. E nesse estado, você pode trazer uma frase simples, não como uma afirmação forçada, mas como um direcionamento interno. Eu começo, eu me permito agir, eu sustento o movimento que nasce em mim. Deixe essas palavras encontrarem um lugar no seu corpo, sem pressa, necessidade de sentir algo específico, apenas permitindo que essa energia se organize de dentro para fora. E aos poucos você vai voltando para o seu ritmo, mas não como alguém que saiu da experiência, e sim como alguém que levou algo junto. Agora mais alinhados, vamos observar que quando a gente fala sobre signos de forma mais profunda, a gente começa a perceber que eles nunca foram sobre definir quem você é de maneira fixa, mas sobre mostrar as diferentes formas que a vida pode se expressar através de você. Eles não limitam, mas ampliam. Eles não te colocam em uma caixa, eles te mostram que existem muitas portas dentro de você que ainda podem ser abertas. E talvez o ponto mais importante seja esse. Você não precisa se tornar algo que você ainda não é. Você precisa se permitir acessar partes suas que estavam adormecidas, esquecidas ou até mesmo evitadas. A energia de Áries que a gente trouxe hoje não está chegando de fora, ela já existe dentro de você. O que muda é o quanto você permite que ela se manifeste. O quanto você confia nesse impulso inicial, mesmo sem ter todas as garantias. E quando você começa a se observar com mais atenção, a reconhecer esses movimentos internos, você percebe que não está à deriva. Existe um ritmo, uma inteligência, um fluxo acontecendo. E se você quiser continuar aprofundando essa forma de olhar, sentir e viver a espiritualidade no cotidiano, eu compartilho muito mais lá nas minhas redes, no perfil @bruxarina_, onde essa conversa continua de forma mais próxima. E se essa energia que a gente acessou hoje fez sentido para você, se você sentiu esse chamado para sair do lugar, iniciar algo, para se posicionar de uma forma mais verdadeira, eu estou lançando um perfume com essa vibração de Áries. Não como algo externo que você precise, mas como um ponto de reconexão. Um recurso simples, sensorial, que te ajuda a lembrar, ao longo do dia,
da energia que você decidiu acessar. Porque no fim, não é sobre o perfume, é sobre o estado que ele te ajuda a sustentar. E se você quiser ir ainda mais fundo nesse caminho, eu te convido para o curso Os Códigos Ocultos de Maria Madalena, O Caminho da Rosa, onde a gente não fica só no entendimento, a gente integra, experimenta e transforma isso em vida prática. A gente se encontra no próximo Magias e Aromas. E até lá, não tente controlar tudo. Observe mais, confie mais e, principalmente, respeite o movimento que já começou dentro de você, porque ele não surgiu por acaso, ele é a resposta. Fiquem bem e um beijo da bruxaria.